do Senhor. Amém. Você pode se assente, fique à vontade. Deus seja louvado por essa oportunidade. Você que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Aleluia. Nós faremos menção a partir do verso de número 21. Glória a Deus. Enquanto você busca referência, eu quero ser grata ao meu Senhor por essa oportunidade de retornar a esta casa tão querida. Estou feliz de estar aqui novamente. Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão. Minha pastora, a pastora Laura, o pastor Jefferson, maravilha, muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Parabéns, pastora. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o nosso rei aqui também. Nessa noite eu me faço acompanhada do meu esposo. Deus continue abençoando. Nós saímos correndo ali no término da EBD, viemos direto para cá. Mas graças a Deus, aprova o Senhor, nós chegamos a tempo. Peço perdão pelo meu atraso, porque eu não costumo fazer isso. Gosto de chegar para cultuar, não somente para ministrar. Mas graças a Deus chegamos aqui ainda em tempo para ouvir aí uns louvores e receber a confirmação do Senhor daquilo que o Senhor havia ministrado para mim ainda quando eu estava na minha casa. Aleluia. Com todo respeito à temática proposta pela campanha, eu sei que o Senhor tem um direcionamento, mas assim que eu recebi o convite, perguntando ao Senhor o que dizer nesta noite, o Senhor que me conhece, que rege esta igreja, me direcionou a este tempo e a esta palavra, que como foi debaixo de uma confirmação do hino dos varões, eu acredito que o Senhor tem algo para tratar nesta noite de uma forma especial. Já vamos entrar no texto, mas antes que eu me esqueça, no final do culto eu estarei vendendo algumas trufas. Você que puder, passa lá, abençoe a minha vida. Se você não gostar de chocolate, a Ashley gosta. Compra 10 trufas, dá para ela que ela vai ficar assim, irmão. Feliz, sorridente, a vitória do povo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E a pastora também gosta, pastor? Aproveita que é o aniversário da pastora. Eu sei que você não comprou nada ainda. Ainda dá tempo de dar uma trufa para ela que ela vai ficar feliz. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 21, diz assim o texto sagrado. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo à frente dos armados e cantando e dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, enquanto cantavam, o Senhor pôs emboscadas contra os amonitas e contra os moabitas das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. Você diz amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Pegue na mão de alguém que está próximo a você. Isso, está frio. Pegue aí com graça. Já tem gente sorrindo, coisa boa. Diga para ele: a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vira para esse outro crente bonito e diz para ele: a paz do Senhor. Agora diga para ele: que bom que você veio. Vira para o outro crente e diga: que bom que você veio. Agora diga para ele: Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. De novo que ele não acreditou. Diga: Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Vê se ele creu nisso que você liberou para ele. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, uma passagem muito conhecida para quem ama a rotina de leitura da palavra do Senhor. É interessante nós entendermos que o projeto de Deus, desde quando Ele criou o homem, nunca foi ter distanciamento, mas na realidade o projeto de Deus, quando Ele criou o homem, sempre foi ter relacionamento. É importante nós entendermos que no meio dos conflitos, no meio dos altos e baixos da espiritualidade do povo de Israel, no meio dos devaneios da vida do povo de Israel, você vai ver que infelizmente o relacionamento, a confiança entre Deus e Israel parece que ao longo do tempo foi reduzindo e diminuindo, e tudo isso não por parte de Deus,
mas isso tudo por parte de Israel. É interessante nós entendermos que, tratando-se um Deus que se relaciona, Deus ele tem interesse, ele é o maior interessado em ter contato contigo. Tratando-se de relacionamento, nós vamos entender que Deus é o principal interessado em ter comunhão conosco. E quando nós falamos de relacionamento, quando nós falamos de comunhão, nós não falamos somente de tratar a Deus como alguém, como uma autoridade superior, mas na realidade, além de reconhecermos Deus como uma autoridade superior, é interessante e importante nós sabermos que na condição de filhos, Ele é o nosso Pai. Na condição de esposa, Ele é o nosso noivo esperado. Na condição de igreja, Ele é o nosso Deus. Gabriele, como assim? Para todas as áreas que nós precisamos, Cristo é a resposta. E essa resposta, ela existe e se dá no momento a qual eu tenho um relacionamento com Ele. Nós vamos ver que antigamente, outrora, no Antigo Testamento, principalmente até a chegada de Jesus, a maneira de se relacionar com Deus era uma maneira um pouco delicada. E quando se tratava de perdão de pecados, era um pouco mais delicada ainda, porque era um acesso restrito. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo cumprindo o propósito e o plano salvífico de Deus, a Bíblia nos diz que quando Ele se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso de relacionamento. Outrora talvez nós não poderíamos nos reunirmos aqui, mas porque Ele rasgou, porque o véu se rasgou de alto a baixo, hoje nós temos oportunidade de relacionamento. Nós precisamos entender que, tratando-se de relacionamento, quando nós gostamos de uma pessoa, o nosso relacionamento com ela, no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, no decorrer dos anos, esse elo começa a ter confiança, esta amizade começa a ter firmeza. Uma pessoa que outrora nós falávamos um dia sim, um dia não, nós passamos agora a conversar todos os dias. Tratando-se da pessoa bendita de Deus e do relacionamento que devemos ter com Ele, também não deve ser diferente, porque a Bíblia diz que Deus não descia de uma forma esporádica para conversar com Adão, não. O texto nos diz que na viração do dia, todos os dias, o Senhor descia para conversar com Adão. Estou dando isso a título de introdução para que você entenda onde nós queremos chegar, falando acerca de comunhão, intimidade e relacionamento. Porque nós precisamos entender que existem países, existem locais onde as igrejas são proibidas, onde as pessoas não possuem liberdade de adorar, onde as pessoas não possuem liberdade de andar com a sua Bíblia debaixo do braço, onde as pessoas não possuem liberdade de proclamar o nome do Senhor. Mas glória ao nome de Jesus, porque no Brasil nós ainda temos liberdade de erguer as mãos, no Brasil nós ainda temos liberdade de andar com a Bíblia, no Brasil nós ainda temos liberdade de ir nas praças, no Brasil a gente ainda tem liberdade de fazer cultos ao ar livre, e tudo isso por intermédio do relacionamento. Na medida que eu converso com o Senhor, eu sei quem Ele é, e é impossível eu conhecer a Deus e ter uma vida que desagrada a Ele, porque todas as vezes que eu me relaciono com Deus, todas as vezes que eu tenho contato com Deus, automaticamente a minha vida espiritual se inclina para servir aquilo que Deus me chamou para fazer. É por isso que nós precisamos entender: Deus não é mal educado. Na realidade, Deus se revela para quem está disposto a saber quem Ele é. Você vai ver diversos exemplos na Bíblia de pessoas que conversam com Deus no primeiro momento e decidem se afastar, e até então eles não conhecem a Deus, porque eu não consigo conhecer a Deus em um dia, não consigo conhecer a Deus em 2 dias. Eu costumo dizer que a presença de Deus, ela não é liberada. Na realidade, a presença de Deus é nos dada por porções. E você há de convir comigo que, se Deus não despeja a sua presença no momento em que a gente levanta as mãos e aceita, logo a gente entende tudo o que Deus é e não tem necessidade de voltar no culto seguinte. A gente já sabe quem é Deus, mas eu costumo dizer que a vida com Deus é porção de presença, porque eu venho hoje, Ele me enche um pouco, eu venho amanhã, Ele me
Ele enche mais um pouco. Eu venho na terça, Ele enche mais um pouco. Eu venho na quarta, Ele enche mais um pouco. E tudo isso é construção de relacionamento. Completa para mim, tudo isso é construção de relacionar. O maior desejo de Deus não é estar distante. O maior desejo de Deus é estar perto. Só que a gente só consegue conhecer a Deus na medida que se relaciona com Ele. Não é Deus que está longe de nós, mas é o pecado que nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. E a gente só vai saber quem Deus é na medida que nós conversarmos com Ele. Nós precisamos entender que, tratando-se de vida com Deus e de relacionamento com Deus, Deus sempre criou um povo para ser junto. Deus não gosta de bagunça, Deus não gosta de desorganização, Deus não gosta de reino dividido, Deus não gosta de divisão. Deus gosta de um povo junto, de um povo parado, de um povo pronto, de um povo unido, que caminha na mesma linha, que anda no mesmo local, que caminha rumo ao mesmo céu, na mesma direção. Deus sempre quis que o povo estivesse unido, mas por causa do pecado, da dureza do coração do homem, diz o texto, que o povo de Deus começa a se afastar da presença do Senhor. Eu vou te dar uma das provas de que Deus gosta de união e de que Deus está na comunhão da igreja. Certa feita, o povo de Israel começou a questionar a Moisés por que Deus não se revelava para o povo, só se revelava para Moisés. Você há de convir comigo e há de crer que, se Moisés é o único que está orando, se Moisés é o único que está renunciando, se Moisés é o único que está subindo o monte para falar com Deus, com quem mais Deus vai falar? Com quem está fazendo bezerro de ouro? De forma alguma. Se só tiver Moisés na brecha, Deus só fala com Moisés. Só que o povo começou a se inquietar, pastor Jefferson, começou a se incomodar. Por que é que Deus só fala com Moisés? Por que é que Deus só aparece para Moisés? Aí Moisés chega diante do Senhor e diz: olha, Senhor, o povo quer te conhecer, o povo quer saber quem tu és. Deus olhou para Moisés e disse: quer saber quem eu sou? Então vamos começar, porque no meu reino tem organização. Primeiro, o povo quer saber quem eu sou? União. Segundo, o povo quer saber quem eu sou? Consagração. Terceiro, o povo quer saber quem eu sou? Separação. Por um período determinado de tempo, não será permitido que os homens conheçam as suas esposas. Por um período determinado de tempo, é necessário que os homens se recolham, que as mulheres se recolham para consagrar. E quando este período findar, eu descerei no monte e falarei com o meu povo que estiver reunido e unido. Diz o texto, reunido e unido. Quando a gente lê essa história, parece uma redundância, porque quando nós olhamos para o texto, reunido e unido parece a mesma coisa. Mas eu preciso te dizer, estar reunido é uma coisa, estar unido é outra totalmente diferente. E é aqui que eu preciso que você entenda, porque tem tudo para dar certo, mas às vezes não dá, porque não está unido, está reunido. O fato de nós estarmos juntos em uma reunião não significa que de fato nós temos união e comunhão com quem está do nosso lado. E esse foi um dos principais motivos para Deus não descer no meio do povo. Quando o povo quis saber quem Deus era, Deus disse: reúne todo mundo, porque eu preciso de gente lá. E segundo, todo mundo tem que estar em jejum e união e jejum, porque Deus não vai descer se não tiver comunhão. Deus gosta tanto de comunhão, mas gosta tanto de comunhão, que o texto nos diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos: esperem, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo desceu para poder pairar sobre o povo, habitar dentro do povo, e as obras de Deus serem concluídas, não tinha um, não tinha dois, não tinha três pensando cada um da sua forma, mas tinha um povo esperando, reunido e unido para receber a promessa de Deus. Deus não trabalha com desorganização, Deus trabalha com união, Deus trabalha com comunhão. Não era o desejo de Deus o reino dividir, mas diz o texto que pela dureza do coração do povo, após a morte de Salomão, seus filhos assumiram, seu filho assumiu, veio agora Roboão, Jeroboão, dividiu-se. O reino que era para ser um reino só, governado por Deus, agora é um reino dividido. Tem reino norte,
não concordando com nada disso. Porque nós vamos ver principalmente no livro de Juízes, já vou chegar lá para você entender. Mas eu preciso que a título de introdução você receba isso, para a gente não cair de paraquedas no texto. Entenda só, qual é o cenário que está por trás dos bastidores? Um povo que era para estar unido, para ter relacionamento com Deus, está dividido. E Deus não gosta de trabalhar com divisão. E você vai ver que desde o livro de Juízes, o povo de Israel está enfrentando uma oscilação espiritual muito grande. Na medida que, quando tem um líder que é espiritual, eles são espirituais. Mas se um líder falece, eles voltam a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. É muita inconstância. Prova disso, o texto nos diz no capítulo de número 4 que Eude faleceu. Quando Eude faleceu, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí por 20 anos Deus permitiu que o inimigo oprimisse o povo, até que se levantou Débora como mãe. Débora se levanta como mãe, diz o capítulo de número 4, o último versículo do capítulo, diz que a terra sossegou. Depois que a terra sossegou, capítulo de número 5 diz que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É uma inconstância gigantesca. O povo vive uma inconstância muito grande. Isso acarretou, ocasionou para que o povo se dividisse. Primeira coisa que faz um povo dividir, primeira coisa que faz um povo se distanciar: inconstância espiritual. Gabriel, como assim? Deus não trabalha, Deus abençoe, Deus não trabalha com inconstância. Por quê? Quando nós falamos de relacionamentos, nós precisamos entender que, tratando-se de Deus, existe plenitude em tudo aquilo que Deus faz, em tudo aquilo que Deus libera a palavra, em tudo aquilo que Deus põe as mãos, existe plenitude. Tratando-se de relacionamento com Deus, é inaceitável que nos dias de hoje, com acesso e liberdade, nós vivamos uma inconstância espiritual. E se hoje nós vemos áreas e departamentos das nossas vidas divididas, é porque em alguma área da nossa vida nós estamos sendo inconstantes. O fato de Israel ser inconstante espiritualmente ocasionou uma divisão no meio do povo. E no meio dessa divisão toda, você vai ver que alguns reis serviam a Deus, mas outros reis, em contrapartida, não. Israel estava exatamente assim. Se o rei servia ao Senhor, eles serviam ao Senhor. Mas se o rei não servisse, eles não serviam. Sabe o que é isso? Não é crente de Deus, é crente do homem. Porque quem é crente em Deus, independente de quem ocupa a cadeira pastoral, ele serve ao Senhor. Quem é crente em Deus, independente de quem está na frente da liderança, ele serve ao Senhor. O problema é que Israel não parecia ser crente de Deus, parecia ser crente do rei. Na medida que, se o rei era crente, eles eram. Se o rei não servia ao Senhor, eles não serviam. E quando nós tratamos da história de Judá, você vai ver que isso aconteceu não por uma, não por duas, nem por três. Tratando-se principalmente da linhagem de Josafá, você vai ver que ele é diferente. E ele se destaca pela diferença, por aquilo que ele escolhe fazer, por aquilo que ele aceita em seu coração a fazer. Mas você vai ver que os reis de Israel, muitos, não poucos, começam bem, mas terminam mal. Porque a gente precisa entender, tratando-se de vida com Deus, não é importante somente como começa, mas é importante principalmente como termina. Tá vendo por quê? Tem gente que começa bem, mas termina mal. Como assim? Você lembra de Saul? O livro de Samuel, o primeiro e segundo livro de Samuel, um divisor de águas na história. Por quê? O texto nos diz que era um governo teocrático. O teo, Deus no centro. O crático, cracia, era governo. Então, até chegar Saul, quem governava Israel, quem comandava Israel, não era o homem, era Deus. Só que o texto nos diz que por Israel ver o reinado dos vizinhos, começaram a pedir a Samuel um rei. Cadê o rei? Eu quero o rei, eu quero o rei, eu quero o rei. Samuel chega diante de Deus e diz: Senhor, estão pedindo um rei, estão me rejeitando. Deus olhou para ele e disse: Samuel, fique tranquilo, porque o povo rejeitou a você, o povo rejeitou a mim. E se eles desejam um rei, eu vou dar um rei para eles. Só que a gente precisa entender, o fato de Deus permitir um rei para Israel naquele período, não significa que era Deus que estava colocando o rei naquele local. E você conhece a história. Saul até começou bem, mas terminou mal. Por quê? Ô irmão, pega isso daqui para a gente entender. Eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Ele começa bem, mas a vaidade, a desobediência corrompe o seu coração e ele termina mal. Por quê? Para manter bem, para continuar bem, é manutenção diária. Mas para terminar mal, basta uma queda. Para continuar bem, manutenção diária. É manter bem todos os dias uma decisão, uma escolha de fazer o bem. Só que para destruir um povo, um reinado, uma história, basta uma decisão errada. Sabe o que o texto nos diz? Porque tem gente que pensa que Deus não usa mais profeta. Sabe o que o texto nos diz? Que certamente o Senhor apareceu para ele e disse para ele: olha, a ordem direta de Deus é: você vai para a terra dos inimigos e não vai poupar nada. Acaba com gado, criança,
homem, mulher, rei, todo mundo, acaba com todo mundo. Ordem direta de Deus, acabar. Sabe o que o texto diz? Que quando ele chegou na terra do inimigo, ele começou a poupar. Aquilo que era bom para os olhos dele, ele começou a separar. O gado eu pego, esse gado eu mato, essa pessoa eu poupo, essa pessoa eu mato. E Deus tinha dado uma ordem direta para acabar com tudo. Por quê? Na condição de Deus, sabendo o que ia acontecer no futuro, Deus sabia que se não exterminasse o povo, naquele momento que ele estava mandando, esse povo se ergueria em peleja contra Israel futuramente. E esse povo seria uma potência contra Israel. É por isso que Deus, sabendo do futuro, conhecendo o futuro, mandou acabar com tudo antes. Só que o texto nos diz, porque Saul não poupou, muitas guerras sobrevieram posteriormente. Agora presta atenção, porque Deus visitou Samuel de novo. Gente, para Samuel, vamos lá na casa de Saul. Até quando você vai poupar ele, sendo que eu já o rejeitei? Quando Samuel chega na casa de Saul, Saul tenta mascarar aquilo que ele fez. Por quê? A intenção que ele tem é boa, mas se a intenção que ele tiver sendo boa não for diante daquilo que Deus estabeleceu como princípio, Deus não aceita. Gabriel, como assim? A intenção dele era sacrificar e ofertar ao Senhor. Só que o sacrifício não cabia para rei, sacrifício cabia para sacerdote, para sumo sacerdote. Dentro do reino de Deus existem princípios. Ainda que a minha intenção for boa, se não respeitar o princípio de Deus, Deus não vai receber aquilo que eu estiver entregando. Gabriel, como assim? Ele chegou e disse, Samuel chegou para Saul e disse, Saul, que barulho é esse? Eu estou ouvindo um balido, eu estou ouvindo um barulho diferente. Você desobedeceu a voz do Senhor? Pois é, meu irmão. Tem gente que pensa que não, mas pecado fala, pecado tem cheiro e fede, porque nas narinas do Senhor, pecado se revela, pecado se conta, e num tempo determinado o pecado aparece. Quando Samuel chegou, não precisou Saul falar nada. O próprio pecado, a própria desobediência começou a se manifestar. Na medida que se manifestou, ele tentou mascarar, usar desculpa dizendo, não, mas seria para sacrifício. Não, mas é que eu ia ofertar para o Senhor, como se Deus quisesse oferta e sacrifício em desobediência. Deus olhou para ele e disse, Saul, você não está entendendo nada. A tua intenção até é boa, mas para Deus é melhor o obedecer do que o sacrificar. Não somente Saul, mas outros reis, principalmente rei Asa, foi um homem que começou bem, tratando-se de rei Asa, pai de Josafá. Josafá veio suceder da linhagem do seu pai. Entende isso aqui? Nós estamos vindo de um contexto de Israel, de oscilação espiritual e quebra de relacionamento, quebra de aliança com Deus. Deus não está mais governando nem regendo o povo diretamente. E quando Deus dá uma ordem, tem rei que obedece, tem rei que não. Rei Asa foi um rei destacado porque por um longo período de tempo houve paz no seu reinado. Por um longo período de tempo não tinha guerra no seu reinado. Só que o texto nos diz que ele começa bem, mas termina mal. Desobediência, não se atenta à voz do Senhor. E aquilo que começou bem, que até então estava indo bem, agora acaba de uma forma ruim. E como nós entendemos, a linhagem passava-se de pai para filho. Quem assume agora o reinado é seu filho Josafá. Nós vamos ver que Josafá é um homem diferenciado. Josafá é um homem que está obedecendo ao Senhor. Josafá é um homem que está temendo ao Senhor. E você há de convir comigo que Josafá é um homem muito sábio. Porque tratando-se de guerras, nós precisamos entender que toda guerra tem um fim e toda guerra tem um começo. Toda guerra tem um destino, mas toda guerra tem uma origem. E tratando-se de nós como cristãos, nós precisamos entender, dobre a sua atenção, entender que nem toda guerra é de ordem física, mas tem guerras, principalmente na vida do crente, que são de ordem espiritual. Existem pelejas, meu irmão, que a gente vai vencer com um simples diálogo. Existem batalhas que a gente vai vencer com uma conversa, mas existem pelejas e batalhas que só vão ser vencidas quando a gente dobrar o joelho no chão. Agora vamos entender qual era o contexto da história. Capítulo de número 20 começa a nos dizer que depois de algumas situações que aconteceram no reinado de Josafá, chega-se uma notícia para ele, e a notícia é: da além do mar está vindo os amonitas, está vindo os moabitas contra vocês. E o que a gente vai entender? Tratando-se de moabitas, tratando-se de amonitas, nós vamos ver que naquele período os moabitas eram como se fosse uma potência. Era um povo que deveria ter sido acabado, finalizado. Era um povo que deveria ter sido exterminado. Só que o texto nos diz que por intermédio
filho, deu-se a nascer Moabe. Por intermédio de Moabe veio a linhagem dos moabitas. Você pensa que só pelo fato de Deus reprovar os moabitas não cresceram de forma alguma. Deus reprovava os moabitas, mas os moabitas eram inteligentes, tinha terra, tinha povo, tinha gado. E digo mais, no dia que faltou pão em Belém, que era a terra do pão, teve uma família que foi se instalar lá em Moabe, porque Moabe era boa às vistas. A terra de Moabe era uma terra que passava a informação, passava a tecnologia da época. Moabe era uma terra chamativa, Moabe era uma terra convidativa. Mas vou dizer de novo, o fato de estar dando bem não significa que tem aprovação de Deus. O fato de estar indo tudo bem não significa que Deus está no comando. A terra de Moabe naquele tempo era uma terra boa, o povo era bom, mas Deus não aprovava desde o princípio do nascimento os moabitas. E diz o texto que agora tanto os moabitas quanto os amonitas estão vindo em peleja contra Judá. Até então estava tudo tranquilo, até então estava tudo muito bem. Só que de repente chega dentro do palácio a notícia para Josafá, e a notícia é: está vindo Moabe, está vindo Amon, e eles estão vindo aqui em guerra. Aí a Josafá, diante dessa notícia que recebe, diz o texto que começa a temer. E nós precisamos entender, porque todas as vezes que nós estamos com medo, o medo tende a despertar pelo menos dois sentimentos dentro da gente. Tem gente que o medo desperta a paralisia. Na medida que a pessoa tem medo, ele para. Na medida que a pessoa tem medo, ela estagna. Na medida que a pessoa tem medo, ela deixa de fazer. Na medida que a pessoa tem medo, ela se sente insegura. Na medida que a pessoa tem medo, ela pula do barco. Na medida que a pessoa tem medo, ela se exclui. Na medida que a pessoa tem medo, ela rejeita outras oportunidades. Existe este tipo de pessoa que o medo paralisa. Só que existem outras pessoas que usam o medo como mola propulsora para resolver o problema. Existem pessoas que diante do medo não se curvam, vão para cima. Existem pessoas que diante do medo guardam o medo no bolso, veste a cara da coragem, porque sabem que se não resolver, ninguém resolve. Existem pessoas que usam o medo como impulso para avançar. Existem pessoas que usam o medo para se erguer e para se levantar, porque você há de convir comigo que existem algumas situações que qualquer pessoa pode resolver, mas tem situação que é só você, só a sabedoria que Deus te deu, só a condição que Deus te deu para resolver a guerra. Quando Josafá teme, diz o texto que ele se posiciona. Sabe o que falta nos dias de hoje? A gente ter posicionamento acima das nossas limitações sentimentais. Qual é o nosso problema? A gente está deixando a emoção e o sentimento serem superiores à nossa razão, de modo que o medo nos domina, a insegurança nos domina, a tristeza nos domina, e a gente paralisa. O que era para estar andando está retrocedendo, o que era para estar fluindo está paralisando. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que é uma noite de posicionamento, e que tem gente que vai ficar de pé de novo. Ele recebe uma notícia e tem medo, porque ter medo é normal, ter medo é natural. Só que a realidade é como você vai se posicionar diante da notícia que está recebendo. Vai parar ou vai para cima? Vai entregar os pontos ou vai se levantar? Vai se esconder na caverna ou vai desafiar os profetas de Baal? Vai se recolher ou vai adiante do problema? Quando Josafá recebe a notícia, diz o texto que ele se posiciona. O medo não paralisa Josafá, o medo não estagna Josafá. Josafá reúne todo o povo e diz: de crianças, adultos, do mais novo ao mais velho, ninguém come e ninguém bebe até que Deus nos responda. O posicionamento de Josafá, perceba, foi um posicionamento espiritual. Eu li um livro chamado A Arte da Guerra, e esse livro me ensinou algumas coisas, porque eu disse que toda guerra, ela tem um destino e ela tem uma origem, ela tem um final, mas ela tem um começo. Nós, como os crentes na pessoa bendita de Jesus, precisamos aprender a identificar
identificar a origem da guerra. Tem guerra que é para vencer no joelho e a gente quer bater boca. Tem guerra que é só na oração e a gente quer tentar resolver com as próprias mãos. E Deus está dizendo: até quando você vai bater cabeça, sendo que a ferramenta já está na tua mão? Dobra o teu joelho e ora. Até quando você vai se permitir perder a guerra, sendo que a ferramenta para vencer já está na tua mão? Dobra esse joelho e ora. Tão certo como o ar que eu respiro. Metade das batalhas que você está perdendo é porque são de ordem espiritual e você quer lutar com armas carnais. Tão certo como o ar que eu respiro. Já era para ter vencido essa batalha faz tempo, mas porque está tratando essa batalha como física, está perdendo todas as vezes. Deus está dizendo: até quando você vai tentar medir quem vence mais, quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais, quem opera mais, quem age mais? Tem coisas que acontecem, batalhas que se vencem diante do joelho. Qual é a maior prova disso? O texto nos diz que na medida que o filho de Israel clamava ao Senhor, o Senhor aparecia e dava livramento para o povo. Quando Josafá sente medo, ele não para, ele se posiciona. Quando Josafá teme, ele não para com tudo, ele se posiciona. Nessa noite Deus está levantando alguém para se posicionar novamente. Deus está erguendo alguém para se posicionar novamente. Não, levanta a tua mão que eu vou repreender agora em nome de Jesus. Toda paralisia que tem tentado atuar no meio da tua vida, na área sentimental, espiritual, emocional, racional, eu repreendo agora todo medo, toda insegurança, toda paralisia, todo medo de avançar, todo medo de operar, todo medo de agir, toda incerteza. Quem te chamou foi Deus e Ele garante. É por isso que João, escrevendo as palavras de Jesus, vai dizer em seu livro: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele te chamou, Ele te escolheu. Não seja dominado pelo medo, se posiciona. Não seja dominada pelo medo, se posiciona. Deus está te convidando para o posicionamento, entende isso aqui? Porque todas as vezes que Deus via Israel distante dele, Deus permitiu o inimigo se levantar. Entende isso daqui? Todas as vezes que Deus via Israel distante dele, Deus permitiu o inimigo se levantar. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Porque para alguém que lê a Bíblia sem interpretar, pensa que Deus é mau, pensa que Deus é ruim. Só que vamos entender uma coisa: Deus permitiu o inimigo todas as vezes se levantar contra Israel. E todas as vezes que o inimigo se levantava, diz o texto, na medida que, que o inimigo se levantava, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Na medida que os moabitas se levantavam, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Na medida que o adversário se erguia, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Gabriel, não entendi, vou melhorar para você receber. Todas as vezes que Israel se afastava, Deus permitia que o inimigo se levantasse para trazer Israel de volta para o lugar da oração. Glória a Deus. Gabriel, como assim? Não tinha outro meio? Não. Deus é tão inteligente, Deus é tão sábio. Deus tem N formas de trabalhar, Deus tem N formas de responder, Deus tem N formas, enéssimas formas de falar, de trabalhar, de atuar, de agir. Só que a gente precisa entender: a única forma que Deus achou de fazer Israel voltar para os pés dele era permitir o inimigo se levantar. Porque quando Israel tinha medo, Israel se posicionava. Meu Deus. Vamos melhorar isso aí. Como assim? Tem gente que está olhando e dizendo: Senhor, mas eu estou sentindo medo, o medo está me paralisando. Então você está sentindo errado. Por quê? Deus está permitindo algumas situações na tua vida, não é para te paralisar, é para fazer você despertar e se posicionar. Como assim, Gabriel? Deus não está vendo o que está acontecendo, vai esquentar. Peraí, Gabriel, Deus não está vendo o que está acontecendo, tá? Mas Deus não se move por aquilo que Ele vê, Deus se move por aquilo que Ele ouve. Você não entendeu ainda, vou rasgar para você entender. Diz o texto, Êxodo capítulo de número 3, que o Egito estava oprimindo o povo de Deus, o Egito estava oprimindo Israel, e Deus estava vendo tudo, e Deus não estava fazendo nada. Completa para mim: Deus estava vendo tudo, mas não estava fazendo? Estava vendo tudo, mas não estava fazendo? Sabe quando foi que Deus se levantou? Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor os atendeu. Diz o texto que o Senhor apareceu para Moisés e disse: Moisés, eu ouvi, porque ouvi, estou descendo para livrar o meu povo. Gabriel, ainda não entendi. Eu preciso rasgar
posicionar. Eu estou permitindo medo, não para te trazer insegurança, mas para te tirar da região do teu conforto. Eu estou permitindo medo porque eu quero posição. Posição, posição, posição. Tem alguém que está com medo de perder, Deus está dizendo, posiciona. Tem alguém dizendo, Senhor, pelo caminho que meu filho vai, eu vou perder meus filhos. Deus está dizendo, se posiciona. Pelo caminho que vai, o meu casamento, eu vou perder minha esposa, eu vou perder meu marido. Deus está dizendo, se posiciona. Eu permiti o medo, não para te trazer insegurança, mas para te posicionar. Prova de que Deus trabalha assim. Gênesis 22, se não me falha a memória, 22. Diz o texto que o Senhor aparece para Abraão, cumpre a promessa na vida de Abraão, a promessa é Isaac. Deus não tinha prometido Ismael, não, Deus tinha prometido Isaac. Quando Deus promete Isaac, Deus dá Isaac. O menino diz, meu menino cresce. O Senhor aparece para Abraão e diz, Abraão, é o seguinte, toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, para não ter erro, Isaac, e oferece em holocausto para mim lá no Moriá. Quando chega no Moriá, ele estende a mão para matar Isaac, Deus diz, não mate o menino, não faça mal ao moço. Portanto, agora eu vi que credes a Deus e não me negaste o teu único filho. Eu te pergunto, você acha mesmo que Deus não sabia que Abraão teria coragem de entregar Isaac? Sabia, irmão. Se você tem dúvida, sai daqui sabendo. Deus sabia que Abraão teria coragem de entregar Isaac. Deus sabia. Só que o trato aqui não é acerca de Isaac e de Deus. O trato aqui é de Deus para Abraão. Por quê? Deus não queria pedir, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão de volta no altar. Por quê? Diz o texto que por 3 vezes, todas as vezes que havia um marco na vida de Abraão, Abraão sacrificava. Abraão erguia um altar. Só que o texto nos diz que desde que Isaac nasceu, o marco na vida de Abraão, ao invés de Abraão voltar-se um altar de gratidão a Deus, ele fez um banquete. E o problema não é fazer o banquete, o problema é se ausentar do altar e preferir o banquete. Como assim? Tem gente que vivia no altar, mas depois que recebeu a bênção, só viveu de festa. E Deus está dizendo, eu vou permitir o medo bater na tua porta para te trazer de volta para o meu altar. Dá para melhorar, porque Deus está tratando com alguém aqui, é no íntimo da alma, no âmago do sentimento. E Deus está dizendo para você de novo, eu estou permitindo a situação adversa porque eu quero te trazer à memória quem você era antes de Isaac, quem você era antes da promessa, porque a promessa não é maior do que Deus, mas Deus é maior porque deu a promessa. Abraão, eu não quero que você mate o menino, mas eu quero te trazer de volta para o lugar do meu altar. Deus pediu Isaac para posicionar Abraão de novo. Mateus capítulo de número 14, o texto nos diz que Deus mandou, Jesus mandou os discípulos pescar e ele saiu para orar. No meio da madrugada se levanta, o barco balança, Jesus anda por cima das águas. Pedro está com medo, João está com medo, estão olhando, então dizendo, é um fantasma. Jesus aparece e diz, não temas, sou eu. Pedro diz, és tu? Se é o Senhor, me manda e ter contigo. Jesus parado, estava parado, continuou e disse para Pedro, vem. Pedro só andou por cima das águas porque deixou o medo de lado, tirou a perna do barco e foi caminhando rumo à direção que Jesus o tinha entregado. Gabriel, como assim? Tem gente que vai viver a mesmice dentro do barco porque está com medo do mar bravinho, mas Deus me trouxe para dizer, quem não tem medo do mar bravinho vai andar por cima dele, porque Deus não te quer com medo, Deus te quer posicionar. Josafá, não vim em guerra contra você. Quem eu preparo? Quem dos guerreiros eu ergo? Quem do melhor escudo? Josafá olhou e disse, nem o escudo, nem a arma, nem o guerreiro, o joelho. Remachadora barra. Estou sentindo Deus aqui. Quem eu preparo? Eu preparo a maior arma. Eu preparo a maior espada. Prepara o jejum, a abstência do alimento. Enquanto Deus não falar comigo, eu não deixo na beleza. Deus me trouxe aqui para te perguntar. É uma conversa. Já já a gente pula, mas Deus está tratando na alma de alguém aqui. Até quando você vai deixar o medo te paralisar? Até quando você vai deixar o medo te dominar? Tem convite batendo na tua porta e você está rejeitando com medo. Deus está dizendo,
dizendo: eu vou permitir situação bater na porta, a notícia chegar na porta, para você se posicionar. Josafá temeu, botou todo o povo para orar. Está entendendo o valor e a importância da comunhão? Se Josafá fosse alguém sozinho, ele ia clamar sozinho. Deus ouve gente sozinha? Ouve. Só que a gente precisa entender que a guerra não era contra Josafá, a guerra era contra o povo. É aí eu te mostro o detalhe especial e a pérola que eu vejo aqui. Por quê? Josafá está tendo o seu reinado, ele tem gente à sua disposição, mas a guerra não é sobre Josafá, a guerra é sobre Judá. Gabriel, não entendi. É como se fosse Neemias. O problema da reconstrução não é Neemias que está dentro do palácio. O problema da reconstrução é Israel, é Jerusalém, é do povo. Só que porque existe comunhão, porque existe relacionamento com Deus, porque existe direção, Neemias, que não tinha nada a ver, se levantou para fazer, e Josafá, que sabe que poderia estar protegido, colocou todo mundo para orar. Por quê? Deus não quer divisão. Josafá entendeu. Eles estão vindo contra o povo, então está vindo contra mim. Eu preciso me posicionar. Colocou todo mundo de joelho. Quando ele colocou todo mundo de joelho, meu irmão, o povo orou, esperou, e o Senhor apareceu. E quando o Senhor apareceu no meio da guerra, pasmem vocês, a ordem de Deus foi direta para Josafá. O Senhor apareceu para Josafá por intermédio da voz de Aziel e disse: ô Josafá, não temas, não se assuste, porque a peleja não é vossa. A peleja é minha. E digo mais: nesta peleja não tereis de pelejar. Eu imagino um diálogo entre o Senhor e Josafá, porque Josafá orou a Deus e pediu uma estratégia. Eu acho linda a oração de Josafá, porque está neste mesmo verso, neste mesmo capítulo, ele vai dizer: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Tu és o governador, o dominador, e todos estes povos estão nas tuas mãos. Josafá está orando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus e pedindo a Deus uma direção. Quando Deus aparece para Josafá, Deus aparece para ele e dá uma resposta que talvez para ele virou uma incógnita. Porque Josafá busca a Deus, pedindo para Deus uma estratégia. Deus aparece para ele e diz: não precisa lutar. Glória! Glória a Deus! Você não entendeu? Foi nada. Você não entendeu? Foi nada. Josafá dobra o joelho e diz: Senhor, eu preciso de uma direção. Deus diz para ele: você nem precisa lutar. Senhor, eu preciso de uma estratégia. Deus diz: você nem precisa guerrear. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê ordem. Deus olha para ele e diz: você nem precisa pelejar, porque todas as vezes que eu me posiciono diante da presença de Deus, a peleja não é minha, a peleja é dele. Todas as vezes que eu me posiciono diante de Deus, ele não só dá estratégia, mas ele guerreia as minhas guerras. Todas as vezes que eu me posiciono diante de Deus, a guerra passa a não ser mais minha, passa a ser dele, porque a igreja tem um dono. Quem mexe com a igreja está mexendo com o dono dela. Paulo achou que ia acabar com todo mundo, achou que ia acabar com o povo, achou que ia acabar com a igreja. O Senhor apareceu para Paulo e disse para ele: por que você me persegue? Era Deus dizendo para Paulo: você está indo atrás de um povo, mas essa guerra não é do povo, essa guerra é minha, Paulo. O primeiro sentimento, a primeira coisa que Josafá esboça é medo. E o medo dele vem seguido de um posicionamento. Aí a resposta de Deus para ele é: não temas, não se assuste. Nesta peleja não tereis de pelejar. Josafá olha para você, Josafá diz: Senhor, o que eu faço? Aí Deus aparece para ele e diz: parai. Calma, minha alma, parai. Eu disse para vocês que eu não lixo uma da arte da guerra. Quando trata-se de guerras e de pelejas, nós precisamos entender que existem pelo menos duas coisas: defesa e ataque. Ataque e defesa. Todas as guerras precisam de muitas coisas, mas principalmente de alguém que defenda e de alguém que ataque. Então nós vamos entender que Amon, Amonita, Moabita está vindo para atacar Israel.
Se Deus aparece para Israel e diz para Israel parar, quem é que está defendendo Israel? De uma forma mais mastigada para você entender. Existe ataque, existe defesa e existe Se o inimigo está vindo atacando, o posicionamento de Israel teria que ser de defesa. O posicionamento de Judá tinha que ser de defesa, sim ou não? Porque tem quem ataca e tem quem defende. Se o inimigo está atacando e Deus está mandando Judá parar, quem é que vai defender? Deus. Deus se apresentou na guerra e disse: nessa peleja não terei de pelejar. Sei o que eu faço. Parai, estai em pé e veja o livramento e a salvação do Senhor para a sua. Nessa batalha você não vai pelejar. Sabe o que você vai fazer? Eu sei que no meio da guerra vocês têm costume de pegar arma, vocês têm costume de pegar escudo, mas dessa vez, à frente de quem vai guerrear, à frente de quem vai com a espada, à frente de quem vai com a lança, cadê os levitas? Cadê os cantores? Cadê? Vou contextualizar. Cadê os adoradores? Não, estou sentindo Jesus aqui. Como assim? Senhor, como assim? Eu não entendi. Deus disse para ele: olha, eu sei que você preparou a ferramenta, eu sei que você preparou o escudo, mas como você me convidou para a guerra, eu vou ensinar para você como se guerreia uma guerra de verdade. Você não precisa fazer nada. Coloca os adoradores na frente. Enquanto eles adoram, eu vou descendo para fazer aquilo que vocês não conseguem. Gabriele, como assim? Talvez se Judá fosse pelas armas da terra, tinha perdido, mas porque entenderam que tem guerra que é de ordem espiritual, a peleja foi travada. Deus apareceu agora. Imagina só, tá vindo Judá e do lado de lá tá vindo Moabe, tá vindo Amon. Eles prepararam
não quer na marcha. Tem gente que não quer no mistério. Tem gente que não... Se você não crê, eu te respeito. Mas eu lembro de uma história, a minha Bíblia diz que certa feita em Piaiote, estava Moisés, estava Israel, estava o inimigo. Ele olhava para frente, tinha o mar. Ele olhava para trás, tinha o exército do adversário. Ele olhava para o lado, tinha beco, tinha balado. Ele olhou para Deus e disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? Aí diz que diz o texto, que Deus apareceu para ele e disse: Moisés, por que clamas a mim? Tão somente diga ao meu povo que marche. Tão somente diga ao meu povo que avance. Tão somente diga ao meu povo. Eu preciso que você entenda, porque tem gente que não acredita, mas a ordem direta de Deus foi: vamos avançar, porque se ficar parado o inimigo mata, mas se avançar, se posicionar, se marchar, a vitória é do povo de Deus. Alguém vai ter que pegar isso aqui. O negócio está ficando sério, porque alguém não gosta de quem adora alto. Alguém não gosta de quem clama alto. Eu não sei você, meu irmão, mas eu vi cadeia se quebrar. Eu vi cadeia se quebrando, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam, oravam, clamavam, adoravam. Eu não sei qual foi o barulho da adoração, mas o barulho da corrente. A corrente, eles foram só. Estou sentindo Deus aqui. Tem alguém que ainda não acredita, mas diz o texto que acabaram de matar com os crentes. Tiago foi morto no fio da espada. Pedro está preso. Enquanto Pedro está preso, na casa de uma irmã está tendo uma oração forte, pastora. E a oração não é mata meu pastor, não. A oração é: Jesus, solta Pedro. Deus, solta meu pastor. Deus, libera meu líder. Deus, solta Pedro. Eu não sei na medida que clamaram, mas eu sei que clamaram tanto que Deus mandou o anjo. Libertar a Pedro. Tem alguém que não crê, tem alguém que não gosta, mas Atos capítulo de número 2 diz o texto que o Espírito desceu. Cada um começou a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Teve barulho na casa. Tem quem não tem, tem quem não gosta. Mas depois do livramento, Miriam canta. Miriam dança. Tem quem não tem, quem não acredite. Levaram a arca embora por desobediência. Mas quando Davi assumiu, diz o texto, que ele pegou a presença e veio bailando. Alguém olhou e disse: Davi, você é rei, você não pode fazer isso. Teu cargo eclesiástico não permite, a ética não permite, não. Eu quero lá saber de ética quando a presença está na minha frente. Eu quero saber de adorar, eu quero saber de glorificar, eu quero saber de entregar tudo que eu tenho. Estou sentindo Deus aqui. E ele está dizendo que vai mover algumas coisas para quem entendeu que a guerra é na adoração, na adoração, na adoração, na adoração. Já vou fechar, porque o tempo está esgotando. Bênção para a tua vida. Saiba identificar qual é a ordem da guerra. Tem coisas que é simples, que uma conversa resolve. Mas tem coisas de ordem espiritual que só vão se resolver numa conversa com o homem. Mas com a conversa, está vindo Josafá, obedecendo aquilo que Deus falou. À frente de quem tem arma,
Você coloca não quem vai liderar. Você não coloca general. Você não coloca o soldado mais experiente. À frente da guerra você coloca quem sabe adorar. Porque o que Deus disse para Josafá, meu irmão, simplificando para você. O que Deus disse para Josafá foi: vamos aqui, ingresso premiado para você assistir de camarote que eu vou fazer. Uma vez que eu entendo quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim, eu entendo que não preciso me justificar. Porque a gente tenta a todo custo vencer as nossas batalhas se justificando. Mas eu aprendi que o justo não se justifica. Aleluia. Por isso que Paulo vai escrever dizendo: quem, pois, tentará acusação contra o povo de Deus, se Deus é aquele que nos justifica? O que Paulo está dizendo tem tanta peleja que a gente bate cabeça tentando explicar que a gente é quem verdadeiramente a gente é, diante de tanta calúnia, de tanta informação, que infelizmente hoje existe. A gente tenta todo custo provar para alguém: eu não sou o que você está dizendo, eu não sou a calúnia, eu não sou a mentira. Então eu estou dizendo, até quando você vai tentar provar o que você é para quem não quer saber o que você é, deixa que eu mostro para ele aquilo que você é. Quando se trata de ótica humana, o homem enxerga aquilo que ele quer, mas quando se trata de reino de Deus, o homem enxerga aquilo que Deus quer. Se você entender o que eu estou pregando aqui, vou voltar para Paulo para você entender. O texto nos diz que depois que o Senhor teve uma conversa com Paulo, o projeto de Deus após a conversão de Paulo era enviar Paulo. Paulo seria um grande missionário, assim como foi. Mas diz o texto que até a conversão se dá por completa, o Senhor visitou Ananias e disse para Ananias: Ananias, vai no endereço que eu estou te mandando, porque lá tem Paulo, e Paulo precisa receber a oração em posição da tua mão. Aquilo que você vai fazer por ele, a obra que eu vou cumprir na vida dele, depende daquilo que você vai fazer também. Aí Ananias olha para Deus e diz para Deus: o senhor não sabe quem é Paulo, não? Eu vou ir ter com Paulo. Paulo mata crente, Paulo não gosta de crente, meu irmão. Ananias está tentando ensinar a Deus acerca daquilo que ele pensa de Paulo. Deus aparece para ele e diz: Ananias, não precisa me dizer nada. Para você ele é perseguidor, para você ele é matador, para mim ele é um vaso escolhido. Deus vai começar a abrir os olhos de alguém aqui para justificar e fazer enxergar. Não é aquilo que Ananias diz sobre você, é aquilo que Deus diz sobre você. Para Ananias, você não canta, você não prega, você não rege, você não serve para nada, mas para Deus você é um vaso escolhido. Não precisa se justificar, Paulo. Deus está descendo nessa guerra para mostrar quem ele é por você. Louvai ao Senhor porque ele é bom e a sua benignidade pura. Olha o que diz o texto. Se isso aqui não te arrepiar, nada não. Enquanto eles cantavam, o Senhor desceu pela ladeira de Ziz, confundiu o inimigo e deu vitória do povo. Vou dizer de novo. Por quê? Você entende como Deus está trabalhando aqui? Existem situações que Deus desce e trabalha por Ele mesmo. E existem situações que a ação de Deus é conjunta à nossa. Como assim? Enquanto o povo cantava na mesma hora, Deus estava lá. Não, você não pegou nada. Gabriele, como assim? Na média parece clichê de pregador, mas eu preciso dizer: enquanto você está aqui adorando, Deus está visitando. É em você. Enquanto você está aqui dizendo que Ele é bom, Deus já está visitando a peleja. Enquanto você está aqui dizendo que Ele é bom, Ele já está destravando a batalha. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele já está consertando os caminhos tortuosos. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está revertendo o cenário, trazendo alegria. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está mudando o cativeiro. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está salvando teu filho, teu marido, tua esposa. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está dando livramento na encruzilhada, na favela, na bocada. Enquanto você está
acidente na moto, do carro, do ônibus, do avião. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está abrindo as portas que estão fechadas. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está descendo na terra pela tua causa. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está confundindo aquele teu vizinho perturbado. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está visitando a tua parentela. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está visitando o nervo, a saúde, o sangue, os ossos, a mente, psicológico, emocional, espiritual, sentimental. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está libertando do crack, da maconha, da droga, do cigarro, da bebida, do álcool, da cachaça. Enquanto você está dizendo aqui que Ele é bom, Ele está quebrando o arco novamente. Ele está queimando os carros no fogo. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, cai cavalo, cai cavaleiro, e o povo de Deus recebe a vitória. Enquanto você está dizendo que Deus é bom, cadê Moabe? Cadê amor? Cadê o diabo? Cadê o inimigo? Cadê a treva? Cadê a escuridão? Cadê a depressão? Cadê a morte? Cadê o diagnóstico? Cadê a doença? Enquanto você está dizendo que Deus é bom, Ele está entrando. Ele não te me cala, mantura e minaraga, Ele dá cala, mantura e minaia. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, Ele está visitando teu sentimento agora, a tua mente agora, teu coração agora, as tuas feridas agora, teu relacionamento agora. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, não. Eu vou te dar 1 minuto para dizer que Ele é bom. Eu vou te dar 1 minuto para dizer o quanto Ele é bom. Eu vou te dar 1 minuto para dizer o quanto Ele é bom. Vai. Eu vou te dar 1 minuto para dizer o quanto Ele é bom. Gabriela, a situação na minha vida está difícil. Ele é bom. Gabriela, o desemprego bateu na minha porta. É porque Deus tem uma bênção maior para te dar, além daquilo que você tinha. Deus é bom. Gabriele, eu queria o carro do ano, mas também não está andando a pé. Dá glória a Deus pelo carro que Ele te deu, porque Deus é bom. Gabriele, a saúde está prejudicada. Deus vai confundir a medicina, vai mudar o diagnóstico, porque Deus é bom. Vamos, diga Deus é bom, diga glória a Deus, diga Deus seja louvado, diga alguma coisa, porque enquanto você diz aqui, Ele está descendo. A permissão do meu pastor, se coloque de pé que eu quero. Se você não entendeu nada que eu preguei, eu vou resumir. Primeiro, o medo não vai te paralisar. O medo vai te posicionar. Segundo, para de querer guerrear com as físicas. Aquilo que por Deus é espiritual. Para de perder peleja que você sabe que é só o joelho que resolve. Terceiro, se Deus mandou cantar, não importa o arsenal que você tenha, só canta. Sabe qual é o nosso problema? A gente pede resposta para Deus. Quando Deus dá resposta, a gente acha a resposta absurda e faz do jeito que a gente quer. Josafá só venceu porque ao invés de questionar, obedeceu. Tá entendendo? Só venceu a peleja porque ao invés de perguntar o porquê, estava executando aquilo que Deus mandou. Não entenda o porquê, não pergunte o para quê. Execute. Que na medida que você executa, Deus desce para fazer aquilo que você não pode fazer. Gabriele, mas é absurdo, executa. Gabriele, mas parece uma loucura, executa. Gabriele, mas o projeto, o sonho é além do meu orçamento. Se Deus mandou
direcionou, executa. Gabriel, eu quero entrar numa faculdade, não tenho dinheiro nem para a taxa da matrícula. Se Deus disse que vai abrir a porta da faculdade, Ele te direcionou, executa. Gabriel, eu mandei emprego, eu mandei um currículo para ganhar emprego numa multinacional. Eles estão pedindo faculdade, eu só tenho o ensino médio. Deus está dizendo, se eu disse que abrir a porta, entrega o currículo e confia, executa, que o trabalho é meu, essa peleja não é tua. Para de querer guerrear guerras que não são tuas, para de querer pelejar pelejas que não são tuas. A peleja não é vossa, senão de Deus. Nessa peleja não tereis de pelejar. Eu vim dizer para você que se a vida não é boa, uma coisa é, Deus é bom. Se a tua fase não é boa, Deus é bom. O teu momento talvez é desfavorável, mas eu vim dizer, Deus é bom. Porque o sentimento é uma condição, estar é uma condição, sofrer é uma condição, alegria é uma condição. Deus não é uma condição. Deus não está bom. Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele tem poder de modificar todas as condições da sua vida. Não. Dá glória na medida que você crê que vai receber. Porque nem todas as áreas da sua vida são boas, mas Deus é bom para modificar todas as áreas da sua vida. Nem tudo que você projeta está dando certo, mas tudo que Deus projeta para você vai dar. Porque Deus é bom. Nós vamos orar nessa noite. Pegue na mão de alguém. Não fique bravo não, que eu só pedi 2 vezes. O pregador famoso pede, você faz? Pegou na mão dele com graça e com confiança. Se não crê, não pega. Mas se você acredita que isso aqui não é só mais uma campanha, nem só mais um culto, nem só mais uma reunião, pega com graça. Porque eu acabei de dizer pra você que a guerra aqui é espiritual. Eu acabei de dizer pra você que a batalha aqui é espiritual. Tinha gente que tava quase se pegando pelos cabelos. Deus está dizendo, é guerra espiritual. Tinha gente que tava prontinho pra descer do céu, pra apontar o dedo na cara. Deus está dizendo, é espiritual. Tinha gente que tava prontinha pra entregar a carteira e dizer, eu não aguento mais. Deus está dizendo, a guerra é espiritual. Pegou na mão de alguém com graça, com fé e com credibilidade. Nós vamos agora entrar na batalha. Vamos. Nós já ouvimos aqui que Josafá pelejou. Nós já ouvimos aqui que nós temos que desfazer na marcha. Nós já ouvimos aqui que Deus está nos posicionando. A ordem é pra gente. Por quê? Finaliza agora pra gente orar. Eu estou falando de Deus. Tem ordem que Deus dá, mas a execução não depende de Deus, depende da gente. Quando eu falo de posicionamento, eu falo que Deus dá direção, mas quem escolhe se vai seguir somos nós. Gabriel, como assim? Lembra de uma vez, João capítulo 5, se não me engano. Esse vai nos dizer que o Senhor está vendo o homem, sabe que ele é paralítico há muito tempo. Olha para ele e diz, que queres que eu te faça? O que eu posso fazer com você? Você quer ficar são? Você quer ser curado? Irmão, tem um paralítico há 38 anos que não anda, tenta andar, tenta entrar na água. Toda vez que ele vai entrar na água agitada, alguém coloca alguém antes dele. Jesus aparece para ele e pergunta, você quer ser curado? Você quer ficar são? É óbvio que ele quer. É óbvio que ele quer. Só que o texto diz que ele aparece para Jesus e lhe diz qual o problema do Senhor. Enquanto eu estou indo, coloca outra pessoa na minha frente, porque ele achou que Jesus ia auxiliar ele a ser curado. Mas na realidade Jesus ia curar ele, não auxiliar. Aí o texto diz que Jesus olhou para ele e falou assim, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus pegou ele pela mão? Pelo amor de Deus, você lembra? Jesus pegou ele pela mão? Não. Jesus ergueu ele com o braço? Não. Jesus pegou ele no colo? Não. Jesus pegou a cama para ele? Não. Jesus deu uma palavra. Quem escolheu se levantava ou não era ele. Se ele não tivesse levantado, estava até hoje. Mas porque Deus deu uma palavra e ele recebeu a direção de Deus e executou, Deus assim o fez. Não vai adiantar nada Deus te dar um direcionamento se você não tiver obediência suficiente para poder executar. Se não tiver obediência, não pede direcionamento. Mas se você acredita que Deus, que a estratégia de Deus, que o que Deus pode fazer é superior àquilo que você acredita, quando Ele mandar, não pergunta, só faz. Nessa hora nós vamos guerrear. Eu não sei qual área da tua vida está peleja. Eu não sei qual área da tua vida está uma batalha. Eu não sei qual área da tua vida está o inimigo se levantando. Está vindo Amon, está vindo Moab, está vindo alguém em guerra contra você. Eu não sei se a tua mente é o teu pior inimigo. Eu não sei se a tua saúde é o teu pior inimigo. Eu não sei se as palavras de alguém se tornaram seus piores inimigos. Mas eu vim aqui dizer que esta noite é noite de guerra. É só o começo dessa campanha. Tem muita
muita coisa para acontecer, mas nessa noite você vai se posicionar. Até hoje você ficou parado. Até hoje você ficou parada. Deus trouxe alguém aqui para dar uma injeção de ânimo. E Ele está dizendo, é noite de se posicionar. Pegou com graça? Vamos erguer um clamor a Deus agora? Vamos erguer um clamor a Deus agora? Vamos. Com toda a fé, com toda a súplica. Vamos clamar a Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Na noite de hoje a Tua palavra foi pregada. Eu já vejo pessoas, Deus, aqui chorando e se alegrando na Tua presença. Pela orientação que receberam da Tua parte. Deus, na noite de hoje, eu sei que talvez a vida de algumas pessoas que estão aqui não estão boas. Mas o Senhor em todo tempo é bom. E porque o Senhor é bom, nessa noite eu quero te pedir. Começa a tratar, Senhor, na vida do Teu povo. Começa a tratar na dificuldade do Teu povo. Começa a tratar, Senhor, na peleja do Teu povo. Começa a ir adiante da guerra do Teu povo. Mostra que o Teu povo não está sozinho. Mostra que a peleja não é do Teu povo. Vai entrando onde eu não posso entrar. Senhor, Ele está clamando, ela está pedindo. Parece que vai afundar, parece que vai dar errado, parece que não tem saída. Mas na noite de hoje eu vim profetizar que enquanto a Tua igreja canta, o Senhor quebra a corrente. Eu vim profetizar que enquanto a Tua igreja canta, o Senhor desbaratina o inimigo. Eu vim profetizar que enquanto a Tua igreja canta, o Senhor quebra o arco e corta a lança. Eu vim profetizar que a Tua igreja vai cantar, vai adorar. E enquanto a gente está aqui, o Senhor está visitando lá. E a vitória é do povo de Deus. Na noite de hoje eu profetizo ânimo, eu profetizo força, eu profetizo posicionamento, eu profetizo autoridade, eu profetizo graça, eu profetizo unção, eu profetizo novidade de vida, eu profetizo fortalecimento, eu profetizo renovo, eu profetizo resgate de almas, eu profetizo libertação, em nome de Jesus. Nós acreditamos que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor, e o nosso trabalho é somente cantar e descansar, porque o peso de um trabalho seria muito para nós, disse o Senhor. Todo o trabalho é teu, e o nosso trabalho é descansar. Todo o trabalho é do Senhor, e o nosso trabalho é confiar. Nessa noite nós declaramos que o Senhor é bom, nós declaramos o hino da vitória, e eu já ouço o barulho de espada caindo do chão. O inimigo está desmaiado.